Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das leituras que eu fiz no mês de julho. Normalmente, eu coloco de 5 a 6 livros na minha TBR do mês, que é a quantidade de livros que eu dou conta de ler. Só que tem acontecido de eu colocar alguns livros na minha TBR que fogem muito da minha zona de conforto, que fogem muito daquilo que eu gosto de ler e que eu tenho prazer lendo. Porque eu acho que, é uma obrigação eu ler e eu gostar desse tipo de história. Putz, eu já tenho 36 anos, eu vou ficar lendo esses livros, sabe, de adolescente até quando? E sabe aquela forçação que, querendo ou não, o mundo literário vai colocando nas nossas costas? Que a gente precisa ler isso, que a gente precisa ler aquilo, que a gente precisa isso, precisa... Então, isso tem me atrapalhado muito nos meus meses, porque não é o que eu gosto de ler. Não é aquilo que me dá prazer lendo. Então eu decidi que para esse final de ano eu não vou mais fazer isso. Eu vou ler aquilo que me dá prazer, eu vou ler aquilo que eu gosto, porque senão eu não vou conseguir terminar a minha meta literária do ano. E eu já vou explicar para vocês por que eu tô falando isso. Eu comecei o mês lendo Adivinha Quem Não Voltou para Casa, do Pedro Poeira. Esse é um livro que, quando lançou, eu escutei muito burburinho a respeito dele. É um conto, barra noveleta, que está disponível na Amazon. Você só consegue comprar no formato digital, só tem no formato digital. E tem muita leitura, tem muita avaliação. E eu não lembro se eu comprei por causa desse burburinho todo que eu tava escutando falar a respeito do livro, ou se eu acabei baixando de grátis na época ali, no início da pandemia, quando teve muita editora e autor que tava deixando seus livros grátis, né, pra gente poder ler no tempo ocioso. Mas o importante é que eu li. Esse aqui é um thriller, basicamente, onde a gente vai acompanhar um casal de irmãos, o Murilo e a Melissa, procurando pela mãe deles. O Murilo, ele chega em casa depois de uma balada que ele curte com os amigos e ele percebe que a mãe ainda não voltou. A mãe, ela tem hábito de sair pra jogar, ela gosta bastante daquelas maquininhas caça-níqueis, e ela saiu pra jogar e simplesmente não voltou. Mas ele acredita que tá tudo bem e ele vai dormir. Só que quando ele acorda, ele fica com aquilo lá incomodando ele e ele começa, então, a ir de casa em casa, né, onde tem essas máquinas, para perguntar da mãe, já que a mãe é uma pessoa bastante conhecida porque ela tem esse hábito de jogar com bastante frequência e há bastante tempo. Então ele e a irmã começam a pegar táxi, Uber e começam a ir para os lugares onde eles acreditam que a mãe possa estar, em clubes, em boates e essas coisas. A mãe deles, apesar de ter esse vício de jogar, ela não é uma pessoa irresponsável, ela é uma pessoa bastante carinhosa, é uma pessoa que cuida muito bem deles, que coloca comida na mesa e tudo mais. Então eles ficam, sim, muito preocupados com o sumiço dela. E pra piorar tudo, ela não levou o celular, né? Se ela tivesse levado o celular, isso tudo não teria acontecido. E eles começam a ir de canto em canto atrás dela. Eu fiquei muito preocupada com eles. Eu me apeguei bastante aos dois desde o início da história, por causa da mãe ter desaparecido, e eu ficava o tempo inteiro, meu Deus, se essa mulher tiver desaparecido, o que vai ser desses dois? Porque ele tá começando a vida agora, ele acabou de fazer 18 anos, ele pode ir para o exterior, ele tá com proposta de ir trabalhar no exterior, aprender inglês e ter uma vivência fora. Ela tem, acho que, 13 ou 14 anos, assim, é bem novinha, sabe? E eu ficava o tempo inteiro, o que vai ser desses dois? O que vai ser desses dois? Essa mulher não pode ter morrido, por favor, que essa mulher tenha morrido. Então, a história me envolveu bastante durante toda a narrativa. O final, eu achei que o final foi um pouquinho broxante, assim, mas eu gostei, sabe? Foi broxante, mas eu gostei, me deu um alívio, um ufa, graças a Deus, Senhor, obrigada, amém. Mas eu gostei bastante, então fica aqui a minha dica, se você gosta desse tipo de leitura, já aproveita pra baixá-la na Amazon, porque ele é bem baratinho e é super rapidinho, super fluido de ler. Daí eu peguei pra ler Phoebe, da Sadeqa Johnson, que é o livro que veio pela Tag Inéditos no mês de julho. Eu já fiz vídeo resenha a respeito dele, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem, mas essa é uma história que vai se passar no século XIX, nos Estados Unidos, enquanto a escravidão ainda existia. A nossa protagonista é uma mulher negra, é uma mulher escrava que acaba sendo vendida e adquirida por um mestre de uma cadeia para escravos, então ela acaba se tornando, de forma obrigatória mesmo, ela é obrigada a se tornar esposa desse mestre branco e ajudando ali, né, a organizar, a liderar, de certa forma, né, até onde é possível ela dar palpite àquela cadeia.
Esse aqui é um livro que tem bastante cenas de violência física contra pessoas negras, racismo bastante escancarado, tem cenas de tortura psicológica e física e sexual contra a personagem feminina aqui, então já fica o aviso de gatilho. É um livro que eu gostei muito de ter lido, ele fala um pouquinho também sobre o colorismo, então eu achei muito interessante mesmo, eu nunca tinha visto da onde vem essa parte de colorismo, eu nunca tinha lido muito sobre isso, então curti bastante fazer essa leitura. Vou deixar aqui nos cards o vídeo resenha que eu fiz, caso vocês queiram saber mais sobre ele. Vamos comprar um poeta, do Afonso Cruz, foi outra leitura que eu fiz, e esse aqui, ele foge bastante da minha zona de conforto, apesar de ser basicamente uma distopia. Nesse universo aqui, as pessoas são altamente materialistas e é calculado até o quanto a respiração das pessoas vale em dinheiro para elas. Então tudo é patrocinado, uma roupa que você usa tem um patrocínio, a sua cortina tem patrocínio, tudo. Até o afeto que as pessoas vão demonstrar um para as outras, elas pensam quanto aquilo vai render em dinheiros, o quanto elas vão gastar fazendo aquilo. E ao invés de ter animais de estimação, as pessoas têm o quê? Artistas. Então você pode comprar um poeta, você pode comprar um músico, você pode comprar um pintor, por exemplo. E essa família aqui, a menina mais nova, a filha mais nova, acaba pedindo um poeta pro pai de presente. E esse poeta aí vai chegar e ele vai começar a mudar toda a rotina e a estrutura daquela casa com a sua forma de pensar, com a sua forma de olhar para as coisas, porque aquela família ela não sabe mais aproveitar o dia a dia. Ela só pensa em matemática, ela só pensa em estatística, só pensa em número e em dinheiro. Foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer, é uma leitura bem rápida e até que bem fluida, apesar de ter, assim, um jeito mais poético de narrar, vamos colocar assim, mas eu gostei bastante. Como vocês podem ver, tem bastante página branca, né, e ele é bem curtinho, então é bem gostosinho de ler. Ruína e Ascensão, que é o terceiro volume da trilogia Grishaverso do Oliver Verdugo, foi o começo da minha descida ao fundo do poço do meu atraso da TBR do mês, porque esse livro aqui, ele não foi tudo que eu esperava. Eu queria muito gostar dessa trilogia, eu queria muito que essa trilogia fosse boa pra mim, porque eu tinha gostado muito de Sombra e Ossos, e Sol e Tormenta foi uma verdadeira tormenta, foi uma verdadeira desgraça, então eu queria que o Ruína e Ascensão fechasse essa trilogia de uma forma boa, de uma forma positiva. E infelizmente não foi o caso. Esse livro aqui tem pontos bons, mas sinceramente toda a trilogia acaba tendo muitos pontos negativos, ao meu ver. Mas eu já reclamei o suficiente no vídeo que eu fiz falando de toda a trilogia. Vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. É um vídeo que foi dividido em duas partes. Duas partes. A primeira é, então, uma parte sem spoilers, onde eu falo só a minha experiência de leitura com cada livro. E a segunda parte, aí sim, eu entro em detalhes do livro, eu falo mais sobre o que aconteceu, o que me irritou, e eu reclamo bastante. Então, se você quer me ver reclamando, não liga pra spoilers, vai lá conferir. A Nuvem, do Neil Schutzman, que é o segundo volume do Ceifador, foi a minha última leitura completada do mês de julho. Mas eu terminei ela na primeira semana de agosto, como eu falei pra vocês no vídeo passado, porque infelizmente eu acabei passando muito tempo do mês, muitos dias do mês sem ler, sem vontade de ler. E eu já vou entrar mais em detalhes com vocês a respeito disso. Eu gostei muito de A Nuvem, assim como eu gostei de Ceifador. Esse universo do autor, ele tem sim alguns pontos que é uma baita forçação de barra, sabe? São coisas que não condizem com a realidade, pelo menos na minha cabeça, que eu não funcionaria daquele jeito, não existiria aqui, não tem como existir aquilo, sabe? É muito se não for desse jeito, simplesmente a história não vai acontecer, então vai ser assim mesmo, tá bom demais? Então, particularmente, tem algumas coisas aqui que me incomodam, mas ainda assim é um universo que eu gosto muito de ler, gosto muito dos personagens principais aqui, e gostei das coisas que aconteceram aqui, gostei de entender mais um pouco a respeito da Nuvem, né, que se torna um personagem aqui dentro desse livro, diferentemente do primeiro, que a gente escuta falar muito dela, aqui a gente tem uma participação um pouquinho maior, então eu curti bastante. E aí a gente chega no momento, no livro responsável por eu ter passado tanto tempo do mês sem ler e pelo que eu falei logo no início do vídeo. Ano passado eu decidi que eu queria começar a ler clássicos, né? Porque eu tenho comigo um preconceito muito grande com clássicos,
porque alguns que eu tentei ler na época da escola, na minha adolescência, foram muito ruins pra mim. Foram leituras que eu não gostei de fazer. Foram leituras essas que eu nem entendi o que eu tava lendo. Os primeiros contatos que eu tive com literatura foi Machado de Assis, Vinícius de Moraes e tudo mais, e foram leituras que eu particularmente não gostei de fazer, porque eu malemar conseguia entender o que aquela pessoa estava dizendo, sabe? Era uma linguagem muito culta pra mim, era uma linguagem muito difícil. Então eu criei dentro de mim esse preconceito com clássicos, um preconceito que eu carrego até hoje. Só que em final de 2020 eu comecei a ler algumas coisas e comecei a ver que nem todos eram assim. E aí eu comecei a gostar de algumas coisas que eu tava lendo e comecei a me aprofundar mais. Veio um livro na caixinha da Tag Inéditos mês passado, que é um clássico, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse é um livro de 1700 e bolinha. É um livro escrito no formato de cartas que o personagem principal manda pro seu melhor amigo, falando a respeito do seu dia a dia, da rotina, do lugar de onde ele tá morando, porque ele acabou de se mudar pra lá. Mas é um livro escrito de uma forma muito poética, muito poética. Ele divaga muito sobre as pessoas, sobre as crianças, sobre a grama, sobre o vento, o passarinho, as flores. E sinceramente é uma leitura muito chata. Muito chata de ser feita. Pra vocês terem ideia, eu peguei esse livro pra ler no meio do mês, tá? No meio do mês de julho. E eu consegui ler 52 páginas. Porque toda vez que eu pego ele pra ler, eu durmo. Eu tenho sono, eu não consigo dar continuidade. Eu quero muito gostar, mas não tá funcionando. Não tá funcionando pra mim. E aí que eu entro na questão de você tem que ler isso, você tem que ler aquilo, você não tem que porcaria nenhuma. Às vezes tem que ler aquilo que a gente gosta, que dá prazer pra gente, porque eu acho que a vida já é frustrante o suficiente, o nosso dia a dia já é frustrante o suficiente. Então por que que a gente vai ler coisas que vão deixar a gente ainda mais frustrado? Infelizmente, isso aqui não é um livro que funcionou pra mim. Eu vou tentar continuar lendo, eu vou tentar pegar durante o mês de agosto, ver uma página aqui, uma página lá, uma página aqui, pra eu terminar, tá? Porque eu sei que esse livro aqui, ele tem gatilhos de suicídio. Inclusive, ele é bastante falado por causa disso. Na época que ele foi lançado, ele foi... culparam o livro por vários suicídios de jovens que aconteceram, né, naquela época, porque parece que o protagonista, ele acaba cometendo suicídio por não poder se casar com a mulher por quem ele se apaixonou. Apesar disso, eu não pretendo desistir de todos os clássicos que eu coloquei na minha lista de leituras. Eu só não vou me cobrar tanto, sabe? Porque até então eu não tava conseguindo ler os clássicos, eu tava dando prioridade para os livros que eu realmente estava comprando e tudo mais, mas eu tava com isso na minha cabeça, do tipo, nossa, eu preciso ler clássicos. Nossa, eu já tenho quase 40 anos e eu não leio clássicos. Nossa, sabe? Que tipo de pessoa que eu sou, que eu só leio literatura jovem e tal, né? Não vou mais, sabe? Não vou ficar mais me pressionando psicologicamente, emocionalmente a respeito disso. A hora que eu tiver vontade, eu vou pegar 1984 pra ler. Eu quero ler Orgulho e Preconceito também, da Jane Austen, porque eu li Persuasão e gostei. Quero ler alguns outros clássicos também brasileiros, vou tentar ler. Li alguns que eu já gostei bastante, como Capitães de Areia, Metamorfose, Persuasão, que eu comentei, A Revolução dos Bichos. Então, tive boas experiências e tive experiências que não foram tão boas assim. Eu acho que isso acontece com todo e qualquer livro, não só clássicos, como contemporâneos também. E não é por isso que a gente vai desistir de ler. Eu só vou parar de me pressionar tanto. E eu queria dizer isso pra vocês também, porque se por acaso vocês forem pessoas que de repente estão se pressionando aí pra ler algo que foge da zona de conforto de vocês, pra vocês de repente se tornarem uma pessoa mais eclética da leitura, sabe? Não se pressionem tanto, né? Porque a vida já não tá tão boa assim, então pelo menos a gente lê aquilo que dá prazer, a gente pelo menos acaba sentindo gosto por alguma coisa. Esses foram os livros que eu li então no mês de julho e eu queria muito saber se vocês já leram algum desses livros também. Qual foi a experiência de vocês, como foi a leitura, eu vou gostar bastante de saber, comentem aqui embaixo. E se por acaso vocês ficarem interessados em algum desses livros, comprando eles no site da Amazon, através do meu link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, me ajuda bastante, porque eu recebo uma pequena comissão toda vez que alguém compra alguma coisa através desse link. Não precisa ser só livro, tá, gente? Pode ser caneta, pode ser areia de gato, pode ser qualquer coisa. Porque eu tô tentando guardar essa comissão que eu recebo da Amazon, tô tentando juntar esse dinheirinho pra comprar uma câmera
para poder gravar vídeo para vocês com uma maior qualidade de imagem e de som. Então, dá uma força, se puder usar meu link, eu vou ficar muito, muito feliz. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês também vão encontrar o link para o nosso grupinho lá do Telegram. Ele é um grupo sem interação, realmente só para notificar vocês quando tem vídeo novo, ou quando tem alguma outra novidade, ou quando tem alguma promoção que eu acho que vale a pena lá na Amazon. Vocês também vão encontrar os meus links para as redes sociais. Eu tenho feito uma quantidade maior de conteúdo para o Instagram, em Reels e para o TikTok. Então, se você gosta de vídeo de gatinho e vídeo literário lá no TikTok, aproveita para me seguir, eu vou ficar bem feliz. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like antes de sair, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não for inscrito. Um beijo, até a próxima!